Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo aqui informações, atualizações sobre previdência e também assistência social. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre duas ou mais pessoas na mesma família, na mesma residência, pode receber o BPC Loas, tá? Isso é possível? Bom, nesse vídeo você vai ficar sabendo quando isso é possível, tá? Sabemos que o INSS às vezes corta o benefício das pessoas de forma errônea, né? Comete essa injustiça e muitas das vezes você tem que procurar a justiça para tentar reverter e ter o seu direito respeitado, tá bom? Vamos lá então. Pode ou não pode, gente? Muita gente perde esse direito, né, por falta de alguma informação. Então nesse vídeo eu vou te explicar quando é possível, como funciona a renda e o papel da justiça aí, né? Que tem um detalhe importantíssimo para fazer valer esse direito. Vamos lá, gente. O benefício de prestação continuada, conhecido como BPC Loas, garante um salário mínimo por mês para quem? Quem tem direito, né, a esse benefício? Idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência aí de qualquer idade. Aí independe da idade, né, pessoa com deficiência, basta comprovar aí através de relatórios médicos a incapacidade a longo prazo. Bom, outro ponto importante é que tanto o idoso com 65 anos de idade, né, quanto o deficiente, ele tem que provar que esteja numa família de baixa renda, esteja numa situação de vulnerabilidade social, tá? É esse ponto aí. E que muitas pessoas não sabem, esse critério ele não é absoluto, né? A regra geral é que essa renda seja de até um quarto de salário mínimo, né, que é o que a lei dá como regra geral, considerado de baixa renda. Mas esse valor pode ser flexibilizado, tá bom? Vamos lá então. Sabemos também que o BPC Loas tem dois critérios importantíssimos que muita gente confunde, né? Tem gente até que chama o BPC Loas de uma aposentadoria, e que na verdade não se trata de aposentadoria, muito menos de benefício previdenciário. Apesar da Previdência, o INSS gerir, né, aí o pagamento, gerir aí a perícia, né, quando é necessário, mas ele é um benefício assistencial, não tem caráter previdenciário, por isso mesmo ele não exige nenhuma contribuição ao INSS. Tá? Em contrapartida, o BPC Loas não tem direito a 13º salário e também não gera pensão por morte. Tá bom? Ou seja, mesmo quem nunca contribuiu para a Previdência, ou contribuiu, mas não o suficiente para gerar uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, pode ter direito a BPC Loas. Tá bom? Vamos então agora à pergunta, né, o ponto crucial, né, gente? 2 BPC da mesma residência é possível? Gente, a resposta é sim. É totalmente possível e isso é garantido por lei, tá bom? Vou dar aqui exemplos, tá, gente? Comuns, né? Exemplos comuns de beneficiários de BPC Loas na mesma família, na mesma residência. Vamos lá? Por exemplo, tenho 2 irmãos, né? Tem 2 irmãos numa família com deficiência, digamos 2 crianças autistas. Eles vão ser analisados separadamente, né? Cada um, sua situação clínica, né? Seus gastos. Então, e cada um vai receber o seu BPC Loas. Por quê? Porque a lei garante que um benefício de BPC Loas não entra para a renda per capita, né? Para o cálculo da renda per capita, para a aquisição, né, de outro BPC da mesma família. Então, já temos aqui o exemplo, né? 2 pessoas com deficiência, eu dei o exemplo de 2 crianças autistas, podem sim ter o BPC Loas na mesma família. O INSS às vezes não concede e corta, talvez, sim, mas está cortando de forma errada. Só buscar na justiça, que é assistente social aí do judiciário, né? Não é assistente social do INSS, mas do próprio judiciário. Ela vai analisar o caso concreto e vai fazer que você receba o seu benefício. Outro exemplo, casal de idosos, né? Tem um casal lá, só os 2 moram sozinhos, ambos com 65 anos ou mais, e cada um pode receber o seu BPC Loas tranquilamente. Porque o BPC Loas de um não entra para cálculo de renda per capita para a concessão do BPC Loas do outro, pelo mesmo fator do exemplo das crianças. Pode ter uma mãe com 65 anos ou mais com filho, né? Um exemplo, e um filho deficiente, né? Cada um com seu BPC Loas.
E em alguns casos pode existir até mais de 2 benefícios na mesma família, desde que cada situação, gente, seja comprovada, analisada. Aí depende de uma análise, tá? Isso aí não é assim, chegou lá, pediu, tem que ser pago, tá? Concedido esse BPC. Tem que ser analisado o caso concreto, tá bom? Mas há a possibilidade, sim, nesse último exemplo aqui, de ter mais de 2 BPC LOAS. Lembrando também, meus amigos, que a lei também garante que um benefício previdenciário de até um salário mínimo, ele também não pode entrar como cálculo da renda per capita para fins de benefício de um BPC LOAS, tá bom? Então pode ter também uma mãe, né, um exemplo que eu vou dar, uma mãe que é aposentada, ganha um salário mínimo de aposentadoria do INSS, seja ela por tempo de contribuição ou por idade, mas é um benefício previdenciário de um salário mínimo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, vou dar um exemplo. E o filho é deficiente, não tem renda, e ele pode solicitar o BPC LOAS. Aí é um caso de você ter o BPC LOAS, o benefício assistencial, junto com o benefício previdenciário, que em regra, tá, gente? Em regra, o benefício previdenciário, ele não pode ser concedido o BPC LOAS na família. Mas se for de até um salário mínimo, tá bom? Entra aí na exceção, tá? Outro caso, casal, um com LOAS e outro um com LOAS idoso, outro com LOAS por deficiência, também pode, ok, tá tranquilo, tá bom? Bom, eu anotei aqui para vocês com relação à renda per capita, eu já falei, né? Atualmente a regra é de até um quarto do salário mínimo, mas, bem lembrado, esse critério não é absoluto, tá? Ele não é absoluto, tá bom? Pode ser flexibilizado, pode ser relativizado também. Então, lembrando, mesmo que uma renda ultrapasse, né, esse cálculo da renda per capita, o resultado ultrapasse um quarto do salário mínimo, tá? É possível essa família provar que mesmo assim, ultrapassando, ainda continua numa situação de vulnerabilidade social. E nós sabemos que muitas das vezes isso acontece, né? A pessoa não consegue viver, digamos que, vou ver quanto está um quarto do salário mínimo aqui para você rapidinho. O salário mínimo vai para 1.621. 1.621, fazer aqui o capítulo de rapidinho. 1.621 tá aqui, dividido por 4. Tá. Digamos que um grupo familiar, né, faça o cálculo e dê R$500 por, né, a renda per capita desse grupo familiar deu R$500. Mas a lei, né, permite que só pode ir até 405. Bom, se a pessoa com R$500 vai conseguir tá realmente uma situação bem confortável, não precisa de ajuda de nada, não tá, né, gente? Continua na situação de vulnerabilidade social, né? Inclusive teve um vídeo anterior que uma seguidora comentou que perdeu o BPC LOAS porque passou R$20 do cálculo da renda per capita. Então esses R$20 fez com que essa pessoa, né, no entendimento do que analisou lá o funcionário do INSS, né, no entendimento dele, essa pessoa ficou... tá com dinheiro aí, né? Tá com uma renda excelente, né? Que passou R$20 do valor mínimo. Tudo bem, é o que está na lei, até um quarto. Está na lei que até um quarto, até um quarto. Mas também está na lei que pode ser flexibilizado, tá bom? Então, muito bem, aqui o exemplo que eu dei. Gente, agora eu vou falar aqui uma relação de itens que é importante você guardar, comprovante e tudo, que isso pode te ajudar aí na hora que você precisar flexibilizar essa renda per capita social. Tá, por exemplo, aluguel, né? Aluguel até para quem ganha, né, 2, 3 salários mínimos é ruim, né? Às vezes a pessoa se aperta, imagina quem ganha, está aí com uma renda per capita de R$500, tá? Então vamos lá, aluguel, água e luz, né? Alimentação também, né? Às vezes você tem uma pessoa que é doente, você tem uma alimentação diferenciada, né? Um idoso, que não pode comer, tem diabetes, tem isso, aquilo, ou seja, alimentação, medicamentos que geralmente são muito caros, consultas e terapias, pessoas acamadas que usam fraldas, transporte, tratamentos contínuos, tudo isso, tá? Você pode juntar e provar que mesmo estando a renda per capita ter dado acima de um quarto de salário mínimo, você ainda vive uma situação de vulnerabilidade social e faz jus ao BPC LOAS, tá bom? Por exemplo, aqui, crianças com deficiência, é essencial comprovar laudos médicos, receitas, notas de medicamentos, gastos com terapias. Se for 2 crianças, junta, né, dos 2, tá? Esses documentos todos mostram que na prática esse dinheiro, né, de um BPC LOAS não é suficiente para cuidar das duas crianças com deficiência aqui no exemplo. Então precisa realmente de um BPC LOAS para cada criança. E nesse caso a lei garante sim 2 BPC LOAS
na mesma família, tá bom? Bom, meus amigos, caso tudo aconteça, você provou o INSS negou, né? Como acontece muito, aí não tem outro caminho, você vai buscar a justiça. Então, se o INSS negar o BPC Loas por causa de renda, e você se encaixar nessas situações que a gente está descrevendo aqui, é possível recorrer à justiça. Na justiça vai um assistente social na sua residência fazer a visita, que não é assistente social do INSS, nem aquela lá do CRAS, é uma assistente social do judiciário, tá bom? Aí ele vai analisar as condições reais daquela família, né? A realidade é bem diferente do cálculo de renda, né? Aí a assistente social do judiciário vai elaborar um laudo, né, com base no que ela encontrou, e vai mostrar ao juiz, e claro que o juiz vai conceder o benefício com base nessa perícia social. Mesmo com a renda um pouco acima do limite, o juiz vai determinar a concessão do benefício, tá bom? E aí já existem muitos processos nesse sentido, que o juiz, mesmo acima da renda per capita, ele concedeu o benefício, e aí, sendo determinado judicialmente, manda para o INSS, ele vai ter que implantar o benefício, tá bom? De tudo mais, meus amigos, sempre manter cadastro único atualizado. Todo vídeo meu eu falo isso, porque muita gente perde o benefício por não ter atualizado esse cadastro. Sei que tem pessoas que já comentaram no vídeo anterior que estava atualizado e que mesmo assim foi cortado, né? Essas coisas acontecem, mas você já não pode partir aí da a brecha para o INSS cortar o benefício, tá? Faz sua parte, manter atualizado e tudo bem. Então é isso, meus amigos. Mesmo que o INSS negue o BPC por causa da renda, o direito ainda pode ser reconhecido judicialmente. Como a gente falou, aqui fazendo um resumo, 2 BPC na mesma casa são possíveis, porque a renda pode ser relativizada, a perícia social pode ser decisiva, judiciária, e o CAD único tem que estar atualizado, também faz toda a diferença. Então, meus amigos, se você passou por essa situação ou conhece alguém que passa, busque seus direitos na justiça, procure um advogado de sua confiança ou até mesmo a Defensoria Pública do seu estado e não desista do seu direito. O INSS negou, busque a justiça e o INSS vá aí para fazer parte do judiciário, né? Obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilhe para que chegue mais pessoas essa informação, né? Para que essas pessoas também busquem os seus direitos. Deixe seu like, seu comentário. Assim que a gente tiver um tempo, retorno para vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.